que a gente fez aqui? Literalmente, a gente condensou uma pequena planta virtualizada, onde a gente vai conseguir demonstrar, desde a etapa onde está gerando o conceito dessa linha, dessa planta, até o momento que a gente vai entregar dados de produção, dados de operação para o cliente final. Ora, a gente vai estar utilizando, literalmente, equipamentos físicos que vocês estão acostumados, CLP, switches, hardware, sistema SCADA e HM. Ora, nós vamos utilizar softwares para poder simular as condições de processo, softwares para a gente poder fazer automatização do código da automação. Eu vou demonstrar aqui agora tanto um pedaço dessa planta em termos de visualização, quanto em termos de simulação. O que a gente está acontecendo e qual que é a filosofia básica desse sistema. Tá? Então, a ideia aqui é que nós temos, no lado esquerdo, hoje, um sistema SCADA, muito parecido com o que vocês estão acostumados, aonde eu consigo fazer monitoramento de uma linha que está fazendo uma simulação de bebidas, desde a produção desse suco, dessa bebida em si, passando pela parte de envase até a parte de packaging. E aí o que acaba acontecendo? Parte disso, a gente vai ter comandos sendo executados ali em termos de lógica, parte disso está rodando num software virtualizado. E detalhe, por mais que seja uma fábrica didática, muitos ou praticamente todos os conceitos que nós estamos utilizando hoje aqui podem ser utilizados amanhã. Saindo daqui, você já consegue utilizar isso no projeto de vocês. Então, a gente vai passar por cada um dos temas para vocês verem quais são essas ferramentas que ajudam vocês a digitalizar a indústria. Primeira delas, simulação. Obviamente, antes de vocês colocarem uma máquina para rodar na indústria, o que vocês fazem? Fazem uma pré-simulação dessa máquina. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa regra de 10. O que é essa regra de 10? Quanto mais tardiamente você descobrir uma falha em toda a sua cadeia produtiva, o seu custo vai ser 10 vezes maior. E aí o que acontece? Como é que a gente faz o sistema de simulação atualmente? Né? Nós temos a possibilidade de, por exemplo, colocar um software de PLC simulado, colocar uma IHM, e aí, através da IHM, comunicando com software de CLP simulados, você verificar condições de processo. Dou um comando no motor, vejo o comando foi ligado. Aciono uma entrada no PLC e vejo a correta dinamização desse sinal na IHM. Isso é algo que já acontece. Sinceramente, se vocês ainda não estão utilizando um sistema como esse, talvez é uma questão aí de analisar a forma como os projetos são desenvolvidos. Porém, essa simulação entre PLC e HM, onde você nem precisa de um hardware físico, é algo que não satisfaz mais as necessidades de uma indústria digitalizada. Na hora que eu começo a pensar numa indústria digitalizada e eu quero ganhar tempo de desenvolvimento, eu quero criar uma máquina rapidamente, eu quero diminuir o tempo de colocação do produto no mercado, eu preciso começar a simular não somente o PLC, o sistema de visualização, mas eu preciso simular o contexto no qual esse sistema de automação está inserido. Trocando em miúdos, se eu tenho aqui um sistema de automação e ele está integrando com uma máquina, eu precisaria saber, por exemplo, como é que a mecatrônica da máquina reage quando eu mandar acionar algo. Então, por exemplo, mandei o robô para fazer um movimento, mandei o robô fazer uma função de pick and place. Ao final, o robô, através do software de simulação ou através da dinâmica da máquina, vai me informar, ok, eu fiz a ação que você quis. E aí o PLC, a automação, recebe essa informação de volta. E ele começa a executar mais lógicas. E aí você vai validando um sistema de automação contra um sistema simulado. Você não constrói um protótipo físico. Você vai fazer isso 100% virtual. Dá um ganho tão grande em termos de economia de custos e possibilidades, que hoje em dia a gente não fala mais somente de simular o contexto da máquina. A gente já fala de simular o contexto da fábrica, da linha. Você consegue hoje, saindo daqui, já validar, montar o modelo da sua linha de produção, atingir e verificar os índices de produtividade, e se o software de simulação chegar à conclusão que não tem como otimizar, não tem mais nada para otimizar, aí sim você constrói uma nova linha, uma nova fábrica. Uma pergunta que nos fazem frequentemente é o seguinte: Márcio, mas eu sou empresa de automação. Eu não tenho condições de fazer um software, uma simulação mecatrônica, não é meu mercado. Eu não consigo desenhar uma linha de produção inteira, talvez como você mostrou rapidamente, mas eu espero que você mostre em detalhes ali no 3D. Eu não tenho como fazer aquele modelo matemático, desenho 3D de uma planta. Não se preocupem.
esse trabalho pode ser feito por uma empresa de automação, mas não necessariamente vai ser. Hoje em dia, os fornecedores de equipamentos vão conseguir criar esse modelo matemático, porque eles precisam criar um modelo matemático da linha ou da fábrica. Qual vai ser a tarefa do engenheiro de automação, do técnico de automação? Entender como o sistema de automação pode trocar dados com um software de simulação com um contexto muito maior e validar aquele contexto. E aí, como é que você vai usar, como é que você vai integrar sistema de automação com outro software de simulação? Essa talvez é a pergunta de $1 milhão. Muito bem, nesse cenário, entra em ação para a gente agora, como Siemens, o nosso CLP virtualizado, o nosso PLC Sim Advanced. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é fazer muito mais que o software de simulação que nós tínhamos até então para PLC. Todo mundo aqui, ou a grande maioria, já trabalhou com outro software de simulação de PLC da Siemens. O PLC Sim Advanced, por exemplo, ele permite que num único computador você tenha 16 CPUs rodando simultaneamente. Se meu processo precisar de 16 CPUs aqui agora, eu ia fazer isso rapidamente. Um clique de mouse e eu subo uma nova CPU. Essas CPUs simuladas, elas representam e simulam quase que a totalidade de um CLP real. A ponto de eu não uso mais CPUs físicas reais. Márcio, quer dizer então que quando eu bater um fio para você, ligar no seu telefone e falar, Márcio, me empresta aquela CPU, porque eu tenho aqui um teste de plataforma amanhã, preciso fazer um teste de simulação de comunicação urgente. Você não vai me emprestar? Lógico que eu vou emprestar. Eu vou ter uma ou outra CPU ali, porque ainda a gente precisa e a gente vende esse hardware, e no final das contas, o hardware vai ser comercializado. Mas para fim de testes, eu não ando mais com CPUs debaixo do braço. Vou para um cliente pegar avião. Tem que ir, pegar o avião, fazer check-in, despachar e por aí vai. Esquece, software debaixo do braço. Se você precisar não mais do que 16 CPUs, mas talvez você precisa colocar CPUs distribuídas, exemplo, talvez eu tenho várias empresas trabalhando, cada qual com seus CLPs virtualizados, cada qual rodando em computadores diferentes. Eu posso colocar essas CPUs para rodar em PCs diferentes e eles trocarem dados entre si? Pode. Você pode. Então, você precisa de 32, 64 CPUs. Virtualmente falando, se você quiser colocar para rodar os seus CLPs que estão na sua fábrica, no seu escritório, quanto os CLPs de uma outra empresa que está no outro escritório, se você tiver link de comunicação entre essas empresas, é plenamente possível. Márcio, muito bonito discurso. Teoria para testes é ótimo para a gente. Mas, cara, pensando na situação econômica hoje do Brasil, essa teoria é legal para quando você está lançando uma nova fábrica, uma concepção completamente nova, uma fábrica do zero, que a gente chama de greenfield. E essa teoria não se aplica para fábricas existentes, expansões e tudo mais. Lê de engano, se aplica sim. Por quê? Com o PLC Sim Advanced, eu posso fazer integração de máquinas, sistemas reais, CLPs e HMs que estão rodando e integrar novas funções de forma virtualizada. E aí você fala, será que eu consigo aumentar a produtividade dessa máquina? Se eu colocar um novo CLP, se eu colocar uma nova função nela? Eu gostaria de testar isso, mas eu não gostaria de colocar um CLP real, porque de repente não vai ser necessário. É nessa hora que o PLC Sim Advanced se integra, troca dados, faz conectividade, faz lógica distribuída, no mesmo equipamento, tanto de forma virtual como de forma real. Inclusive, se eventualmente você está fazendo uma expansão na sua máquina, na sua linha, e você não tem certeza ou não consegue criar esse protótipo fisicamente, você quer expandir essa nova funcionalidade na sua linha, na sua máquina, de forma virtual, software de co-simulação, software de simulação podem ser integrados nisso tudo. Então, eu posso ter parte da máquina real, parte da máquina virtual e parte do meu processo sendo simulado ainda de forma virtual. Então, juntar tudo isso num ambiente só. Aqui, para fins didáticos, nós estamos com 3 computadores. Eu posso rodar tudo isso numa máquina só, num sistema só. É neste momento que a gente vai conseguir simular tudo isso num único ambiente e antes de criar um protótipo físico, você vai simular tudo aquilo que você precisa. Essa é que vai ser a ideia. Então, muito bem. Então, dentro da minha planta aqui, como eu havia dito, é um sistema SCADA que está rodando. Eu tenho aqui, na minha automação, parte do controle sendo executado pelo SCADA, parte do controle sendo executado ou sendo simulado num ambiente virtualizado. E, literalmente, aqui eu tenho o quê? Um sistema que ele vai pegar
as minhas garrafas prontas, vai colocar num pallet, vai criar ali um conjunto de pallets e, na sequência, vai mandar isso para o transporte ou para a área de logística da empresa. E o que é interessante? Quando a automação recebe a informação do software de simulação, no nosso caso aqui, o Plant Simulation, quando o Plant Simulation informa que tem um novo engradado na linha, a automação recebe essa informação, eu tenho aqui os eventos acontecendo, tá? E aí a automação dá um comando para um braço, para um robô, para um sistema de pick and place. Ok, pega esse engradado, coloca nas caixas, pega as garrafas, coloca na caixa e libera a movimentação para ir para a parte de pallet. Mentira, Marcião. Isso aí é um vídeo gravado. Você acha que é um vídeo? Eu acho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou simular que estão aqui agora, no meio do caminho, que essa caixa aqui, a próxima caixa, ela vai travar, tá? Sei lá, aconteceu um problema mecânico, teve um desalinhamento, e essa caixa ela não vai chegar até o destino final. E aí, o que é interessante? A gente consegue acompanhar que o PLC está controlando esse processo, a caixa não chegou, travou no meio do caminho, e o PLC, opa, a caixa, o engradado, tinha que chegar dentro de uma janela de tempo. Tinha que chegar do ponto A para o ponto B em 5 segundos. Não chegou. E aí? Eu estou simulando isso. O que eu poderia fazer agora? Eu quero verificar se o software de automação reagiu de forma correta. Sim, ele reagiu de forma correta. Ele mandou um comando, ele esperava que algo acontecesse numa janela de tempo, a reação não aconteceu. Para o processo, para o software que está simulando o processo, a caixa está travada, nenhum robô mais é liberado. Por quê? Porque a automação não está liberando nenhum comando. É a lógica, é o processo que eu estou validando, é o processo que eu implementei. Muito bem. O que faria, então, normalmente, agora, se fosse uma situação real? Primeira coisa, eu ia liberar a caixa de tal forma que ela chegasse ao ponto final. E, Márcio, a sua simulação falhou. Porque o robô, o segundo robô, não está pegando engradado. Sim, não está pegando engradado, por quê? Porque o sequenciamento da minha automação foi feito de tal forma que, se algum passo aqui eu tiver uma falha, eu não libero nenhuma outra ação. É a minha lógica. Boa ou ruim é a minha lógica. Ah, Márcio, eu poderia melhorar essa lógica. Claro que poderia. E essa é a vantagem do ambiente virtualizado. Aqui você vai fazer o que você quiser. Na nossa lógica, o que nós fizemos nesse momento? O operador deveria reconhecer a falha. Tão logo eu reconheci a falha, o segundo robô identificou que a caixa estava no local, ele pegou ali a caixa, pegou o engradado e colocou dentro do pallet e vida que segue. Márcio, quero melhorar, quero colocar novas funções, quero aumentar a produtividade dessa linha. Vamos brincar de software, seja um software de simulação, como, por exemplo, o Plant Simulation, seja no nosso software de automação dentro do TI Portal. Essa é que seria a ideia em si.